bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol, nesse dia de hoje, nesse domingo, domingão, ou outro dia da semana, porque o vídeo tá entrando no ar bem no fim do domingo, pode ser que tu esteja assistindo esse vídeo na segunda-feira. Independente do que for, feriado, né? Clima de feriado, alegria, alegria! E vitória do Inter. Tem outro motivo para que eu tenha que te dizer para tu se alegrar? Mas vamos lá, pessoal, vamos analisar essa vitória do Internacional. Eu quero falar também da polêmica Mano Menezes, que surgiu nos últimos dias. Antes, então, eu quero te pedir se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, tua inscrição é muito importante, te inscreve aí, nós estamos rumo a 1000 inscritos, eu creio que em breve nós chegaremos lá. Também, após tu se inscrever, vai estar um sininho do lado aí, clica no sininho e clica em todas. Aí tu vai ser sempre notificado quando entrar de novo aqui no canal. Like, esse certinho que tá assim, é muito importante ali pro vídeo, tá? O YouTube vai recomendar, o YouTube vai ver que tu gostou, né? Pros outros inscritos que não assistiram o vídeo, quando eles entrarem no YouTube, vai estar recomendando e tal. Então é bacana, ajuda aí. E também, se tu quiser comentar aqui, livre para comentários respeitosos sobre o jogo, ou alguma coisa que a gente tem que melhorar, alguma dica, enfim. E também aqui na descrição vai ter o Instagram do canal e o Facebook do canal. Importante acompanhar lá, porque o Instagram eu sempre posto também informações do Inter, informações do Barcelona, algumas informações que às vezes aconteceu de última hora, eu não posto aqui, posto lá, porque aqui a gente tem regradinho um vídeo por dia, ou live, né, naquele determinado horário, e aí lá a gente a qualquer momento do dia faz uma postagem. Tá, pessoal? Então, vamos falar desse jogo. O Inter, bom, saiu esse zoom do Mano Menezes na sexta-feira. Mas eu vou começar falando então sobre o Mano. Saiu essa informação mais na sexta, né? Sexta-feira eu postei aqui um vídeo sobre o Cartola FC. Aí sábado o Barcelona jogava, então eu postei o pós-jogo do Barcelona aqui. E aí, claro, se acontecesse Mano saiu do Inter, eu ia ter postado o vídeo aqui. Como não aconteceu, ficou assim. Mas as informações todos vocês já sabem. O Corinthians, né, tudo que aconteceu lá com o Cuca, teve a saída do Cuca. E no natural, o Mano seria um dos técnicos que ia ser tentado. E foi realmente bem tentado. Era a intenção do Corinthians levar o Mano, a ponto deles terem chegado até a contatar o Mano, né, para formalizar uma proposta. E o problema não era nem financeiro. O Mano disse não, né? O Mano disse não. O Mano preferiu ficar. Aparentemente ele fez uma reunião com o Inter. Cara, eu acho que o Mano foi inteligente. Porque, tipo, o Mano conhece o Inter, o Mano conhece o futebol gaúcho. O Mano conhece o futebol brasileiro. O Mano sabe da rivalidade Inter e Corinthians que tem. O Mano sabe da pressão que ele ia ter para ele se ele fosse pro Corinthians. Ele sabe que ele ia ser odiado pelos torcedores colorados. Porque aqui é assim. O Mano, então, se livra de um problema que ele não precisava. Agora, o que eu acho é que o Mano, nessa reunião com a direção do Inter, ele pode ter pedido um respaldo. Porque agora a gente sabe que o Mano não vai ser demitido facilmente. Uma vez que ele diz, não deixei vocês. Então, fica muito isso aí. Então acho que o Mano ficou um pouco mais respaldado. Jogo de hoje, então, pessoal, fora esse contexto, o Internacional enfrentava então hoje o Goiás pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que vem de 4 pontos, um empate fora e uma vitória em casa. Segundo jogo aí em casa, então. O Internacional que vem também de uma vitória contra o CSA. E que vitória, né? É emocionante, na emoção das penalidades máximas. Mas o Inter, então, hoje fez algumas mudanças no seu time titular. Começou com o John, e aí depois foi com o René, o Bustos voltando, o Vitão, ok, né? O mercado ok. Johnny hoje coloca Matheus Dias, Maurício Depena e Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Eu imagino, cara, que ele começou com o Luiz Adriano como 9, o Pedro Henrique com mais liberdade pela ponta esquerda, mas precisando, em alguns momentos, sim, se precisasse mudar de lado, ele mudava, mas eu acho que ele foi muito mais pela ponta esquerda. E o Maurício fazendo a ponta direita. Então eu acho que o Maurício foi muito mais um atacante. Tá certo que ele podia vir para auxiliar no meio, mas ele foi muito mais um outro ponta do que um meio, né? Um meia. Eu acho que o Maurício tem essa característica de atacar, de atacante. O Depena, né, aquele meia ali, e os outros dois volantes, né, Matheus Dias e Johnny, né, como se fosse... Eu ainda acho que foi meio com 4-3-3. Aí tu pode discutir, não, mas o Maurício estava mais centralizado em alguns momentos. Mas o Maurício estava participativo no ataque. Eu acho que ele tinha uma característica de atacante, né? Isso ali pode até ser discutível. Mas foi um Inter assim, um pouco diferente, né, um pouco mudado. Não sei se o Mano queria colocar Igor Gomes, Alemão e Alan Patrick no segundo tempo. A gente sabe que agora a maratona de jogos é muito corrida agora, né? É nacional na quarta-feira, no fim de semana que vem já tem um jogo bom contra o São Paulo, importante contra um São Paulo ajeitado, e assim vai, daqui um pouco Libertadores de novo, daqui um pouco Copa do Brasil, e a Brasileirão todo final de semana, sabe?
mas ainda assim o Mano precisou, né? E isso é um ponto importante da partida de hoje. Primeiro tempo do Inter, eu não gostei do primeiro tempo do Internacional na questão de criatividade. O primeiro tempo bem pobre do Inter na questão de criação. O Internacional criou muito pouco, o Internacional levou muito pouco perigo pro Goiás e, na verdade, viu o Goiás ter ousadia e chegou com as principais chances de ataque. Né, o Goiás que fez o John trabalhar na maioria dos momentos, seja com bola aérea, seja com falta. O Goiás que, por mais que começou atrás da linha da bola pro Inter propor, uma vez que o Inter não conseguia levar todo aquele perigo, só um outro chute com o Pedro Henrique, o Goiás sabia trocar bem passes e conseguiu ser, né, pelo menos na minha opinião, a equipe mais perigosa do primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o Inter ele melhora conforme aconteceram as substituições. Quando entra Alan Patrick melhora, quando entra Igor Gomes melhora, e principalmente por ter feito um gol cedo, né? Foi cedo do segundo tempo, um golaço, inclusive, do Depena, golaço do Depena, 1-0 pro Internacional. O Internacional então abre o placar, faz 1-0, e aí ainda tem a substituição, a expulsão do Maguinho, né? O jogador tomou cartão amarelo, depois tomou vermelho, foi bem dado o cartão. E aí eu acho que o Inter também vai ter vantagens com isso, óbvio, né? Jogar com um a mais, obviamente. Acho que o Goiás ele se perde um pouco daquela intensidade que tinha no primeiro tempo. E aí é principalmente com o Alan Patrick, porque quando entra Alan Patrick, né, esses jogadores, o Inter melhora muito mais na criação. Sem o Alan Patrick, o Inter tem uma dificuldade tremenda de entrar na área do adversário, sabe? Por mais que troque alguns passos com o Maurício, só que tu via mais pelo Pedro Henrique alguma tentativa, sabe? Sempre acionado o Pedro Henrique, aí podia vir Maurício, aparecer e tal, mas ainda assim parece que quando tá o Alan Patrick, ele é o organizador. Ele organiza, ele já vê quem tá ali, vê quem tá aqui, administra as presas, te posiciona mais ali, ou te posiciona mais aqui. Então o Alan Patrick, eu acho que ele é muito mais aquele cara, o cabeça, o cérebro, que organiza também o time, que organiza, deixa os atacantes na cara, sabe? E além de estar ali para fazer as jogadas, muitas vezes fazer o gol. Então eu acho que a ausência do Alan Patrick é sempre muito ruim para a criatividade do Inter. Isso mostra que o Inter não tem um elenco perfeito. Isso mostra que o Inter ainda é um time que depende, né? Amanhã depois o Alan Patrick tomar um cartão e não vai poder jogar, o Inter a gente já sabe que vai passar grandes dificuldades. A gente sabe, hoje o Inter não tem um banco. Eu acho que hoje o Internacional não tem um banco à altura do que se precisar de time reserva. Luiz Adriano, ponto importante também da partida de hoje, ele ainda não está em ritmo de jogo. E aqui eu não vou discutir a qualidade do jogador, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas o hoje do Luiz Adriano, eu acho que talvez ele tenha que ter um treino um pouco diferente dos demais, ou ter um processo de adaptação. Primeira temporada, pode ser que na próxima ele jogue melhor, mas o Luiz Adriano não está em ritmo de jogo. O Luiz Adriano não está meio perdido em campo, e não é nem que o alemão esteja muito melhor que ele, mas ele não está o suficiente para ser titular neste momento. O Depena fez o gol, mas ainda acho que é muito abaixo do Depena do ano passado, tá? Cara, no mais, o que eu acho agora é que é bem possível que o Mano fique então com dois atacantes e deixe... Bom, ou ele vai colocar, tá? É que hoje é um time misto. E aí muita gente diz o John é melhor que o Kehler. Cara, eu não vejo, eu acho que assim, o jogo do Kehler contra o CSA, assim, lançou o Kehler lá em cima e eu torço para que na mente do Kehler ele esteja na melhor autoestima possível. Mas eu tenho mais segurança com o John. Porém, os quadros, assim, as partidas que se apresentaram pro John foram diferentes das do Kehler. Mas eu manteria o John titular. Só que também não vou discutir, porque o Kehler, cara, eu torço muito para que a autoestima dele esteja lá em cima e tudo certo. Outra, hoje Igor Gomes é titular, né? Hoje o Igor Gomes é titular do Inter. Eu acho que não tem nem muito o que discutir. Outra questão importante. Eu, de novo, vou repetir, tá? Muita gente reclama Johnny titular, Johnny isso. Mas eu acho que um dos motivos do Johnny ser titular do Inter é porque não tem ainda um Gabriel, porque ainda não tem o Arangues, sabe? Quando tu tiver Gabriel e Arangues disponíveis, eles vão ser titular. Na normalidade, na naturalidade. Agora, no momento em que eles não estão ainda à disposição, não tem o que fazer. É o que a gente tem. Se não fosse hoje o Johnny e o Matheus Dias, ia ser Johnny Baralhas, ou ia ser Baralhas e Matheus Dias, a não ser que ele não quisesse ir com dois volantes. Mas essa é uma tendência, então, do time do Inter. O Depena, então, eu acho que não é titular desse time, tá? Se eu fosse projetar, o Inter não tem time titular, mas eu acho que seria John ou Kehler, mas acho que a tendência é Kehler. Eu acho que o melhor time agora é com o Igor Gomes, o Vitão e o Mercado, o Vitão e Moledo, enfim, René. Então, de momento, eu acho que é capaz dele manter Johnny, o Alan Patrick, e aí o Maurício, Depena, Pedro Henrique e Alemão, né?
ou ele vai ou ele vai botar Johnny Baralhas com Maurício, Alemão, Pedro Henrique e o Alan Patrick. Porque eu acho que nesse momento o Alemão faz mais por ser titular. Faz mais por merecer essa vaga na equipe titular. E na verdade, não é nem que o Alemão faz mais, é que no momento o Alemão é melhor que o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano não está na sua melhor fase. E não necessariamente o Alemão está fazendo para ser titular, que o Alemão é a resolução dos nossos problemas. Tá? Pelo amor de Deus, a gente precisa de um camisa 9 melhor. No momento o Alemão é quem está melhor que o Luiz Adriano, mas ainda acho que pro time do Inter a gente precisa de um Ener Valencia ainda, tá? E então acho que isso fica bem claro no jogo de hoje. Mas não vou aqui querer ser só o pessimista, só o que vê problemas. Não, não. Ganhamos. Pô, a gente tem aí 7 pontos, tá? 7 pontos. Importantíssimo. Uma arrancada importante, tá? Arrancada importante. Começo de Brasileirão. O Fluminense, na verdade, só o Botafogo ganhou as 3. O Fluminense perdeu ontem. O Palmeiras empatou na segunda rodada. O Flamengo perdeu 2. A gente sabe que esse Flamengo tem cara de que vai engrenar. Não sei se de repente o Corinthians vai engrenar ou não, mas o Corinthians já perdeu 2. O Galo também tá agora que tá se melhorando, mas ainda tem questões, né, para ajeitar. Então, não sei se amanhã depois o Inter vai estar melhor ou pior, mas o importante é que melhor ou pior o Inter já vai ter ganho 7 pontos. Então, se o Inter melhorar, pelo menos não vai pisar aquela coisa. O Inter melhorou, mas agora tá correndo atrás porque nas primeiras rodadas perdeu. Vai que depois, lá pra frente, daqui uns 2 meses, o Inter dá aquele sprint que deu no final do campeonato passado, mas não vai precisar correr tanto, estar tão longe do líder, porque no começo, mesmo quando não estava tão bem, mesmo quando ainda tinha problemas, estava ganhando. Então acho que por essa questão é importante da gente valorizar essa vitória do Inter hoje, tá? A gente ganhou de um Flamengo bom, a gente ganhou de um bom Flamengo, que ainda não está no seu melhor nível, eu acho, mas de um bom Flamengo. A gente conseguiu empate contra um bom Fortaleza, que ganhou, por exemplo, do Fluminense. E o Inter, aí eu acho que não jogando bem, conseguiu vencer de um Goiás. O Goiás que deu trabalho pro Corinthians, Goiás que eu acho que na sua briga, né, pelo campeonato vai ser mais para não cair ou para uma Sul-Americana, mas ganhou. Acho que isso é crucial também, é importante. Tá? A tabela do Brasileirão, o Inter tá no G4, né? 7 pontos, mesmo 7 pontos que Palmeiras e Fortaleza. Botafogo tá com 9, mas não acho que a briga do Botafogo vai ser pelo título, mas é sempre importante pelo menos ir pontuando. É isso. Só que tomara que a vitória do Internacional de hoje não esconda alguns problemas, né? Que algumas coisas que precisam ser refletidas dentro do estádio Beira-Rio possam ser refletidas no estádio Beira-Rio. Reflexões, né? Fazer algumas reflexões que precisa melhorar, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer. Hoje o Inter tem, infelizmente, um grupo que ainda acho que é curto em algumas questões, tá bom? Durante a semana, mais conteúdos aqui. Amanhã, a live Brazucas, 7 da noite. Na terça vai ter pós-jogo, quarta-feira também pós-jogo. Falamos aqui de Inter, de Barcelona, no futebol europeu. E aí vem aí mais uma grande semana. Uma boa semana a todos. Amanhã voltamos então. Amanhã aqui no canal Brazucas Futebol. Tamo junto, valeu. Dale Inter, Visca Barça. Vencemos mais 3. Anota mais 3. Que golaço do DP, né? Valeu.